Oi, aluninhos! Aula de literatura com Vera César. Hoje eu vou falar da produção satírica do arcadismo. Lembrem-se de que o arcadismo e o neoclassicismo aconteceu no século XVIII, a época marcada pelo ciclo do ouro, pela Inconfidência Mineira. Então, nós temos uma produção poética em Minas Gerais, tá? E os poetas deste período produziram obras de diferentes gêneros, né? No arcadismo, nós identificamos poemas líricos, poemas épicos, poemas satíricos. Hoje eu vou falar das cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga, que são o exemplo da poesia satírica do poeta. Então, são sátiras, certo? Eu quero comentar com vocês que o gênero das cartas chilenas são epístolas, é o gênero epistolar. Então, são cartas escritas em versos, tá? Versos decassílabos, brancos, isto é, com 10 sílabas métricas cada verso, mas sem rimas. A divulgação desses poemas foi entre 1787 e 1788. É um período que antecede a Inconfidência Mineira, porque Tomás Antônio Gonzaga, o poeta, autor das cartas chilenas, ele foi preso por participar da Inconfidência Mineira. Essas cartas são denominadas de cartas chilenas, mas o poeta Tomás Antônio Gonzaga, ele nunca esteve no Chile. Ele cria uma estratégia, um estratagema para fazer críticas ao governador da época de Minas Gerais, que o Luiz da Cunha Menezes, sem se comprometer. Então, ele direciona essas críticas ao Chile, né? Mas as pessoas de Vila Rica, as pessoas de Minas Gerais, elas estavam vendo as circunstâncias criticadas nos poemas. Então, esses poemas, eles eram distribuídos, né, anonimamente, eles foram distribuídos anonimamente no século XVIII. Não se sabia a autoria desses poemas, mesmo porque Tomás Antônio Gonzaga, ele utilizou outro pseudônimo, ele não utilizou o pseudônimo lírico dele, ele escreveu, ele assinou essas cartas como Critilo. Ele manda essas cartas a um amigo que é Doroteu, que as pesquisas posteriores identificam como sendo Cláudio Manuel da Costa, o amigo de Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, e ele se refere ao governador, que seria governador do Chile, mas todas as pessoas estavam percebendo pelas descrições dos poemas que ele estava fazendo referência ao Luiz da Cunha Menezes, a quem ele atribui o pseudônimo de Fanfarrão Minésio. Então, penso que vocês compreenderam a situação dessas cartas. São poemas, né? Cartas em versos, portanto, sem rimas, né? Então, a leitura precisa ser muito cuidadosa, acompanhando a pontuação. E essas cartas são críticas ao governador de Minas Gerais, o Luiz da Cunha Menezes, a quem Tomás Antônio Gonzaga atribui o pseudônimo de Fanfarrão Minésio. Só que as pessoas que liam esses textos, elas estavam percebendo, elas conseguiam perceber que aquelas circunstâncias todas criticadas naqueles poemas diziam respeito à vida delas lá em Vila Rica. Então, embora ele tenha usado pseudônimos, as pessoas sabiam que aquelas circunstâncias eram circunstâncias lá de Vila Rica. A maneira como ele descreveu o Fanfarrão Minésio, tudo mostrava que eram situações de Minas Gerais, lá de Vila Rica. E o que é que Tomás Antônio Gonzaga, o que é que Critilo critica nestas cartas? Ele critica a corrupção, ele critica os desmandos, ele
critica a ausência de moral, a ausência de leis lá em Vila Rica, que ele atribuía como se fosse o Chile. Mas toda a corrupção, são os desmandos, a falta de moral de um governante corrupto. Então, não existem nas cartas críticas a Portugal, não existem nas cartas críticas ao sistema colonialista, né, que eram bandeiras dos inconfidentes, mas nessas cartas não existem essas críticas. São críticas direcionadas exclusivamente ao governador de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes, que nas cartas tem o cognome de Fanfarrão Minésio. Eu vou fazer a leitura de 3 trechos destas cartas, desses poemas, para que vocês tenham intimidade com a linguagem, né, do poema, e que vocês tenham também a percepção, o conhecimento do que ele critica nestas cartas. Ele diz o seguinte, olha: apenas Doroteu, o nosso chefe, as rédeas manejou do seu governo. Fingir-nos intentou que tinha uma alma amante da virtude. Assim foi Nero, governou aos romanos pelas regras da formosa justiça, porém logo trocou o cetro de ouro em mão de ferro. Manda, pois, aos ministros lhe deem listas de quantos presos as cadeias guardam. Faz a muitos soltar, e aos mais alenta de vivas, bem fundadas esperanças. Estranha ao subalterno, que se arroga o poder castigar ao delinquente com trocos e galés. Enfim, ordena que aos presos que em 3 dias não tiverem assentos declarados, se abram logo em nome dele, chefe, os seus assentos. Então, a falta de lei, né, por parte desse fanfarrão, que mandava soltar os presos quando ele bem quisesse. Outro trechinho que mostra a personalidade amoral e corrupta do fanfarrão Minésio. Aquele Doroteu que não é santo, mas quer fingir-se santo aos outros homens, pratica muito mais do que pratica quem segue os sãos caminhos da verdade. Mal se põe nas igrejas, de joelhos, abre os braços em cruz, a terra beija, entorta o seu pescoço, fecha os olhos, faz que chora, suspira, fere o peito e executa outras muitas macaquices, estando em parte onde o mundo as veja. Assim o nosso chefe, que procura mostrar-se compassivo, não descansa com estas poucas obras, passa a dar-nos da sua compaixão maiores provas. Então, quando o fanfarrão chegava numa igreja, ele fazia toda uma encenação para se mostrar um homem santo, né? Então, ele se fingia de santo para que as pessoas acreditassem que ele era um homem santo. Então, o jeito amoral do comportamento do fanfarrão Minésio. A corrupção, os desmandos econômicos, a roubalheira. Tem um trecho das cartas, que Critilo fala da construção de uma cadeia enorme, né, numa cidadezinha pequena, e esta construção ela era feita somente para desviar dinheiro. E sabes, Doroteu, quem edifica esta grande cadeia? Não sabes, pois ouve que eu te digo, um pobre chefe, que na corte habitou em umas casas em que já nem se abriram as janelas. E sabes para quem? Também não sabes, pois eu também te digo, para os negros que vivem, quanto muito, em vis cabanas, fugindo dos senhores, lá nos matos. Eis aqui, Doroteu, ao que se pode muito bem aplicar aquela mofa, que faz o nosso mestre
quando pinta um monstro meio peixe e meio dama. Na sábia proporção é que consiste a boa perfeição das nossas obras. Não pede, Doroteu, a pobre aldeia, os soberbos palácios, nem a corte pode também sofrer as toscas choças. Para haver de suprir o nosso chefe das obras meditadas às despesas, consome do Senado os rendimentos e passa a maltratar ao triste povo com estas nunca usadas violências. Então, ele faz construções que não servem ao povo apenas para desviar dinheiro público. Quero destacar que as cartas chilenas são exemplo da poesia satírica, de uma literatura engajada, em que um poeta, em que um autor, ele utiliza a literatura como uma forma de denunciar problemas. A época marcada por acontecimentos muito contraditórios, muito complexos, então Tomás Antônio Gonzaga optou por fazer essas críticas, criando uma estratégia como se elas se referissem ao Chile e não à Vila Rica. Só que as pessoas, quando liam, elas percebiam que aquelas circunstâncias todas criticadas nas cartas chilenas faziam referência à Vila Rica, ao governador de Minas Gerais. Então, eu termino esta aula com esta diquinha de uma obra satírica publicada no século XVIII, cujo autor é Tomás Antônio Gonzaga.